Certo? Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai focar nas dores reais do agronegócio e em como arrumar a casa de uma vez por todas. A gente conhece bem aquela história de adotar um software esperando um milagre no campo e acabar com um monstro de TI super complexo nas mãos. Pois é, neste material a gente vai dissecar a plataforma FarmFlow. O grande pulo do gato aqui é mudar o foco da tecnologia pura direto para a experiência real de quem está gerindo a fazenda. A ideia é ter um verdadeiro parceiro operacional focado 100% na lucratividade e em acabar com aquele caos do dia a dia. Nossa pauta de hoje é super objetiva. A gente começa falando sobre o conceito do olho do dono, passa para a tecnologia que funciona offline de verdade, detalha a jornada rápida de implementação, confere a parte de suporte e operação e fecha abrindo os números das condições de investimento. Vamos lá? Tem aquele ditado muito famoso no agro, não é? É o olho do dono que engorda o gado, ou neste caso que garante a melhor safra. Mas como é que se mantém esse olho em dezenas de talhões, no galpão de máquinas, no estoque de defensivos e ainda no escritório financeiro ao mesmo tempo? É fisicamente impossível. E é exatamente aí que a tecnologia bem aplicada entra. Ela tem que agir como uma verdadeira extensão da visão gerencial. O objetivo final é conseguir ter uma visibilidade financeira e operacional completa, combatendo a ineficiência lá na raiz, sem a necessidade de estar em 5 lugares de uma vez só. Quando a gente olha para os ganhos reais de negócio, o impacto é imediato. Fim daquelas dezenas de planilhas paralelas que nunca se conversam. Com a visão multi-CNPJ, dá para gerenciar várias fazendas de uma tela só, mantendo tudo separadinho, mas com um relatório consolidado e impecável. O controle de operação é em tempo real, monitorando desde os insumos até a frota inteira. A calculadora de ROI automática mostra na hora onde o dinheiro rende ou escorre pelo ralo. Tudo isso sendo integrado sem atrito com os sistemas que já existem. E o detalhe mais incrível, a propriedade intelectual passa a ser da fazenda, sem aquele aluguel vitalício por usuário. O código final pertence a quem o comprou, e ponto. Agora, essa dinâmica é fascinante e toca no dos maiores desafios estratégicos nas fazendas. É muito comum a gestão confundir o saldo do banco de hoje com o lucro real da operação. De um lado, a gente tem o fluxo de caixa, que é a realidade imediata, o dinheiro de agora, fundamental para pagar os boletos do mês. Do outro, vem a gestão de safra, que é o resultado futuro. O sistema projeta a saúde financeira para frente, calculando no detalhe quanto custou cada saca produzida. Ter essa diferença cristalina na mente é literalmente o que separa uma operação que apenas sobrevive de uma que escala com total segurança. E claro, toda essa inteligência e complexidade estratégica precisam estar acessíveis na palma da mão. Não adianta nada ter dados maravilhosos presos num computador de escritório quando a decisão precisa ser tomada lá no meio do talhão. O FarmFlow pega milhares de pontos de dados diários e os traduz em indicadores essenciais e simplificados na tela do celular. É só imaginar o poder de ter acesso instantâneo ao custo exato por hectare, a margem de contribuição de cada cultura e a eficiência de cada máquina. Isso traz uma agilidade brutal para as decisões do dia a dia. É a informação em tempo real transformando a rotina de quem vive o campo. Só que vamos ser bem realistas. A tecnologia não serve para absolutamente nada, se ela não respeita a realidade do campo. E qual é a nossa realidade em praticamente toda a propriedade rural? A internet vai cair na pior hora possível. Por isso, a arquitetura offline first muda o jogo. Ela garante que a equipe continue apontando horas, registrando as aplicações e gerenciando o estoque no canto mais isolado da fazenda, totalmente sem sinal. Assim que o celular ou tablet encontra um pontinho de rede, lá na sede, tudo sincroniza automaticamente. Isso gera uma baita confiança na equipe de campo, porque o trabalho não sofre interrupções. E aqui entra um cuidado fundamental. Existe um risco gigante ao colocar um sistema novo rodando. A ferramenta virar um espelho distorcido da realidade. Se entra dado errado, a decisão gerencial sai desastrosa. Para evitar que a plataforma vire um grande depósito de lixo digital, a equipe da FarmFlow faz visitas de auditoria de dados. É colocar a bota na terra mesmo. Eles vão a campo validar se o que está digitado no sistema bate com os insumos físicos no galpão e com as máquinas no pátio. É a tecnologia sendo testada na poeira, garantindo uma precisão absurda. Bom, o medo número 1 na hora de trocar de sistema é travar a operação inteira por meses a fio, não é verdade? A jornada de implementação aqui quebra essa regra apostando em velocidade e segurança absolutas. A equipe técnica faz uma imersão e um diagnóstico bem rápido, indo direto nos gargalos da operação. Depois, a configuração é totalmente personalizada para a cultura e o solo da propriedade. E olha que diferencial sensacional. Logo na primeira semana, acontece o lançamento da versão Alpha. Ou seja, em poucos dias uma versão funcional é entregue para já começar a rodar os dados reais e logo depois já entra o treinamento intensivo do time, sem enrolação.
O medo número 2, geralmente, é perder aquele histórico construído a duras penas. Aquelas décadas de anotações valiosas presas em cadernos ou planilhas antigas. Mas a etapa de imigração assistida resolve isso por completo. A abordagem aqui passa bem longe de entregar um login, uma senha e desejar boa sorte. Consultores especializados pegam toda essa bagagem de dados no formato antigo e organizam cirurgicamente dentro da nova arquitetura. O passado da fazenda é salvo com um máximo de cuidado e reestruturado justamente para alimentar as melhores decisões para o futuro. E depois da entrega, como fica? Fica bem claro que este modelo recusa totalmente a ideia de abandonar o produto lá e ir embora. A estrutura consolida uma parceria contínua premium. Tem as visitas de mapeamento no início e depois check-ins quinzenais bem focados de apenas 30 minutos. São reuniões rápidas, só para garantir que os números na tela são os corretos para a gestão decidir. Além disso, a operação ganha um suporte VIP super ágil usando a Volopub BI, um canal direto para tirar dúvidas na hora ou pedir um ajuste urgente, garantindo que a roda nunca pare de girar. Agora, um dos momentos mais tensos é aquele primeiro fechamento de mês com o sistema novo. Dá um frio na barriga natural no escritório. Para criar uma rede de proteção de verdade contra isso, o processo inclui uma operação assistida de 30 dias. Um consultor dedicado acompanha passo a passo esses primeiros fechamentos mensais. O grande objetivo é garantir que a conciliação do banco, os apontamentos lá do campo e os estoques batam com exatidão. É o atestado definitivo de que a transição foi um sucesso inquestionável. E o sistema precisa acompanhar o crescimento do negócio, naturalmente. Vale lembrar que o código-fonte pertence à fazenda, certo? E isso destrava um valor imenso a longo prazo, através das atualizações de versão. Conforme a operação vai escalando, dá para solicitar a inclusão de módulos altamente avançados. Estamos falando de integrações pesadas, como rastreamento via satélite para o maquinário ou o uso incrível de inteligência artificial para a previsão de pragas. A ferramenta evolui de forma orgânica, acompanhando o exato ritmo de sofisticação da gestão. Para embasar uma decisão de negócios responsável, a gente precisa de total transparência nos números. Vamos direto às condições de investimento desenhadas para o fluxo de caixa do campo. O valor total de referência de R$ 85 mil. Para pagamentos à vista via Pix, aplica-se um belo desconto de 10%, o que baixa o valor para R$ 76.500. Dá também para parcelar no cartão de crédito em 12 vezes sem juros. Ou, se preferir o boleto, tem uma entrada de 30%, que corresponde a R$ 25.500, seguidos de 5 parcelas de R$ 11.900. Tudo colocado de forma muito clara e estruturada na mesa. Para finalizar esse mapeamento, o momento pede uma reflexão de negócios bem incisiva. A gente falou dos valores de investimento, mas a pergunta que realmente define o futuro do negócio é outra. Qual é o custo silencioso do caos diário? Qual é o preço real de um maquinário quebrar no meio da colheita por pura falta de manutenção programada? Ou o impacto financeiro de defensivos caríssimos aplicados na hora errada porque a informação não estava integrada? Não ter controle em tempo real muitas vezes custa infinitamente mais caro do que a própria tecnologia. Ter o olho do dono em todos os cantos da propriedade deixou de ser um luxo. É sem dúvida nenhuma a única garantia de sobrevivência e lucro no agronegócio moderno. E com isso a gente encerra por aqui. Que essas informações ajudem a elevar o patamar da gestão no campo. Até a próxima. Certo? Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai focar nas dores reais do agronegócio e em como arrumar a casa de uma vez por todas. A gente conhece bem aquela história de adotar um software esperando um milagre no campo e acabar com um monstro de TI super complexo nas mãos. Pois é, neste material a gente vai dissecar a plataforma FarmFlow. O grande pulo do gato aqui é mudar o foco da tecnologia pura direto para a experiência real de quem está gerindo a fazenda. A ideia é ter um verdadeiro parceiro operacional focado 100% na lucratividade e em acabar com aquele caos do dia a dia. Nossa pauta de hoje é super objetiva. A gente começa falando sobre o conceito do olho do dono, passa para a tecnologia que funciona offline de verdade, detalha a jornada rápida de implementação, confere a parte de suporte e operação e fecha abrindo os números das condições de investimento. Vamos lá? Tem aquele ditado muito famoso no agro, não é? É o olho do dono que engorda o gado, ou neste caso que garante a melhor safra. Mas como é que se mantém esse olho em dezenas de talhões, no galpão de máquinas, no estoque de defensivos e ainda no escritório financeiro ao mesmo tempo? É fisicamente impossível. E é exatamente aí que a tecnologia bem aplicada entra. Ela tem que agir como uma verdadeira extensão da visão gerencial. O objetivo final é conseguir ter uma visibilidade financeira e operacional completa, combatendo a ineficiência lá na raiz, sem a necessidade de estar em 5 lugares de uma vez só. Quando a gente olha para os ganhos reais de negócio, o impacto é imediato. Fim daquelas dezenas de planilhas paralelas que nunca se conversam.
Com a visão multi-CNPJ, dá para gerenciar várias fazendas de uma tela só, mantendo tudo separadinho, mas com um relatório consolidado e impecável. O controle de operação é em tempo real, monitorando desde os insumos até a frota inteira. A calculadora de ROI automática mostra na hora onde o dinheiro rende ou escorre pelo ralo. Tudo isso sendo integrado sem atrito com os sistemas que já existem. E o detalhe mais incrível, a propriedade intelectual passa a ser da fazenda, sem aquele aluguel vitalício por usuário. O código final pertence a quem o comprou, e ponto. Agora, essa dinâmica é fascinante e toca no dos maiores desafios estratégicos nas fazendas. É muito comum a gestão confundir o saldo do banco de hoje com o lucro real da operação. De um lado, a gente tem o fluxo de caixa, que é a realidade imediata, o dinheiro de agora, fundamental para pagar os boletos do mês. Do outro, vem a gestão de safra, que é o resultado futuro. O sistema projeta a saúde financeira para frente, calculando no detalhe quanto custou cada saca produzida. Ter essa diferença cristalina na mente é literalmente o que separa uma operação que apenas sobrevive de uma que escala com total segurança. E claro, toda essa inteligência e complexidade estratégica precisam estar acessíveis na palma da mão. Não adianta nada ter dados maravilhosos presos num computador de escritório quando a decisão precisa ser tomada lá no meio do talhão. O FarmFlow pega milhares de pontos de dados diários e os traduz em indicadores essenciais e simplificados na tela do celular. É só imaginar o poder de ter acesso instantâneo ao custo exato por hectare, a margem de contribuição de cada cultura e a eficiência de cada máquina. Isso traz uma agilidade brutal para as decisões do dia a dia. É a informação em tempo real transformando a rotina de quem vive o campo. Só que vamos ser bem realistas. A tecnologia não serve para absolutamente nada se ela não respeita a realidade do campo. E qual é a nossa realidade em praticamente toda a propriedade rural? A internet vai cair na pior hora possível. Por isso, a arquitetura offline first muda o jogo. Ela garante que a equipe continue apontando horas, registrando as aplicações e gerenciando o estoque no canto mais isolado da fazenda, totalmente sem sinal. Assim que o celular ou tablet encontra um pontinho de rede, lá na sede, tudo sincroniza automaticamente. Isso gera uma baita confiança na equipe de campo, porque o trabalho não sofre interrupções. E aqui entra um cuidado fundamental. Existe um risco gigante ao colocar um sistema novo rodando. A ferramenta virar um espelho distorcido da realidade. Se entra dado errado, a decisão gerencial sai desastrosa. Para evitar que a plataforma vire um grande depósito de lixo digital, a equipe da FarmFlow faz visitas de auditoria de dados. É colocar a bota na terra mesmo. Eles vão a campo validar se o que está digitado no sistema bate com os insumos físicos no galpão e com as máquinas no pátio. É a tecnologia sendo testada na poeira, garantindo uma precisão absurda. Bom, o medo número 1 na hora de trocar de sistema é travar a operação inteira por meses a fio, não é verdade? A jornada de implementação aqui quebra essa regra apostando em velocidade e segurança absolutas. A equipe técnica faz uma imersão e um diagnóstico bem rápido, indo direto nos gargalos da operação. Depois, a configuração é totalmente personalizada para a cultura e o solo da propriedade. E olha que diferencial sensacional. Logo na primeira semana, acontece o lançamento da versão Alpha. Ou seja, em poucos dias uma versão funcional é entregue para já começar a rodar os dados reais e logo depois já entra o treinamento intensivo do time, sem enrolação. O medo número 2, geralmente, é perder aquele histórico construído a duras penas. Aquelas décadas de anotações valiosas presas em cadernos ou planilhas antigas. Mas a etapa de migração assistida resolve isso por completo. A abordagem aqui passa bem longe de entregar um login, uma senha e desejar boa sorte. Consultores especializados pegam toda essa bagagem de dados no formato antigo e organizam cirurgicamente dentro da nova arquitetura. O passado da fazenda é salvo com um máximo de cuidado e reestruturado justamente para alimentar as melhores decisões para o futuro. E depois da entrega, como fica? Fica bem claro que este modelo recusa totalmente a ideia de abandonar o produto lá e ir embora. A estrutura consolida uma parceria contínua premium. Tem as visitas de mapeamento no início e depois check-ins quinzenais bem focados de apenas 30 minutos. São reuniões rápidas, só para garantir que os números na tela são os corretos para a gestão decidir. Além disso, a operação ganha um suporte VIP super ágil usando a Volupub BI, um canal direto para tirar dúvidas na hora ou pedir um ajuste urgente, garantindo que a roda nunca pare de girar. Agora, um dos momentos mais tensos é aquele primeiro fechamento de mês com o sistema novo. Dá um frio na barriga natural no escritório. Para criar uma rede de proteção de verdade contra isso, o processo inclui uma operação assistida de 30 dias. Um consultor dedicado acompanha passo a passo esses primeiros fechamentos mensais. O grande objetivo é garantir que a conciliação do banco, os apontamentos lá do campo e os estoques batam com exatidão. É o atestado definitivo de que a transição foi um sucesso inquestionável.
E o sistema precisa acompanhar o crescimento do negócio, naturalmente. Vale lembrar que o código-fonte pertence à fazenda, certo? E isso destrava um valor imenso a longo prazo, através das atualizações de versão. Conforme a operação vai escalando, dá para solicitar a inclusão de módulos altamente avançados. Estamos falando de integrações pesadas, como o rastreamento via satélite para o maquinário ou o uso incrível de inteligência artificial para a previsão de pragas. A ferramenta evolui de forma orgânica, acompanhando o exato ritmo de sofisticação da gestão. Para embasar uma decisão de negócios responsável, a gente precisa de total transparência nos números. Vamos direto às condições de investimento desenhadas para o fluxo de caixa do campo. O valor total de referência de R$ 85 mil. Para pagamentos à vista via Pix, aplica-se um belo desconto de 10%, o que baixa o valor para R$ 76.500. Dá também para parcelar no cartão de crédito em 12 vezes sem juros. Ou, se preferir o boleto, tem uma entrada de 30%, que corresponde a R$ 25.500, seguidos de 5 parcelas de R$ 11.900. Tudo colocado de forma muito clara e estruturada na mesa. Para finalizar esse mapeamento, o momento pede uma reflexão de negócios bem incisiva. A gente falou dos valores de investimento, mas a pergunta que realmente define o futuro do negócio é outra. Qual é o custo silencioso do caos diário? Qual é o preço real de um maquinário quebrar no meio da colheita por pura falta de manutenção programada? Ou o impacto financeiro de defensivos caríssimos aplicados na hora errada porque a informação não estava integrada? Não ter controle em tempo real muitas vezes custa infinitamente mais caro do que a própria tecnologia. Ter o olho do dono em todos os cantos da propriedade deixou de ser um luxo. É sem dúvida nenhuma a única garantia de sobrevivência e lucro no agronegócio moderno. E com isso a gente encerra por aqui. Que essas informações ajudem a elevar o patamar da gestão no campo. Até a próxima!